Boa noite, mais um programa da Palavra Franca. Hoje é eleição 2024. Estamos recebendo aqui com muito carinho a ela que foi a secretária nacional de assistência social no governo Bolsonaro, assistência social também municipal, e hoje candidata a prefeita de Valparaíso de Goiás, a professora Maria Evelone. Boa noite, professora. Boa noite, Etevaldo, uma honra receber o seu convite. Quero aqui também cumprimentar todos que acompanham o programa Palavra Franca e mencionar aqui todo o nosso carinho ao grande apresentador Jaimilson Santos, que está licenciado do programa por razão de estar candidato a vereador. Mas dizer, pastor Jaimilson, que o senhor está muito bem representado aqui por o apresentador Etevaldo. Quero aproveitar a oportunidade para também dar um abraço ao nosso amigo e agradecer a gentileza e a confiança desse programa que já existe há 7 anos. Parabéns, Jaimilson, e que Deus te abençoe na sua jornada. Candidata, me conte a sua trajetória do Piauí para Valparaíso. Ok. Primeiro, mencionar, você falou 7 anos do programa Palavra Franca. E eu também tenho 7 anos de programa Palavra Franca. Esse programa iniciou na rádio e eu tinha um quadro dentro do programa que chamava Entre Elas. Então, sempre participei desse programa. Mas dizer para as pessoas que nos acompanham que Maria Evelônia é uma nordestina piauiense, né? Eu cheguei do Piauí em 97, mas primeiro fiquei morando na casa de amigos, de parentes, em Taguatinga, Guará, até que viemos morar em Valparaíso, em 99, na cidade de Jardins. Morei ali naquele bairro. Foram momentos difíceis, né? Um momento que nós passávamos por muita dificuldade financeira. Você que é nordestino, certamente alguns de vocês vieram para cá em busca de melhores condições de vida. E nós também, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, viemos por um momento em que ele teve problemas financeiros, nós viemos para cá. Então passamos muita dificuldade, cheguei a passar fome, né? Eu costumo dizer, Tevaldo, que a fome ela é ruim para todo mundo. Mas para uma pessoa que já teve mesa farta, é muito perverso isso. Então nós passamos dificuldades. Só que hoje, quando eu passo na cidade de Jardins, o que eu tenho é um sentimento de alegria, de saber como que Deus opera na vida das pessoas e que a gente consegue superar algumas situações e hoje, graças a Deus, com uma vida muito abençoada e muito próspera. Então, quando cheguei aqui, eu fui estudar na UNB, hoje eu sou uma assistente social, pegava aquele ônibus da Napolina de 5h40 da manhã, né? Só que dando o prego, lotado, e passa-se 20 anos, não mudou nada, né? Continua dando prego, lotado, uma situação muito difícil. Eu fui estagiária aqui, quando tinha um prefeito chamado Juarez Sarmento, comecei como estagiária do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Depois eu fui conquistando alguns espaços, me tornei presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sou a responsável por implantar a Casa de Idosos de Valparaíso. Fui coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Tive uma escola no Céu Azul, bairro em que eu também morei. E depois eu passei num concurso público. Hoje eu sou uma servidora efetiva. E fui, depois de ocupar alguns cargos, fui para o governo federal. Então, lá eu fui coordenadora nacional do PET. Então, você jovem, você pode ser tudo o que você quiser ser. Imagina alguém que foi estagiária e depois vai ser coordenadora nacional. Inclusive, fui para a África representar o Brasil com relação à erradicação do trabalho infantil. Depois me tornei diretora de proteção especial. Nesse momento eu fui cuidar de Brumadinho, aquela catástrofe que teve. Que aconteceu lá, uma coisa muito... ali eu coordenei aquela, né, como resolver uma situação de tanto sofrimento e também
comecei a atender os venezuelanos, os primeiros venezuelanos que chegaram no Brasil. Eu estava na fronteira, estava Isso no quando norte, a senhora era secretária nacional? Não, diretora, ainda diretora de proteção especial, né? Depois de diretora, me tornei secretária nacional de assistência social. Nesse momento, nós cuidamos muito da questão das calamidades, as chuvas intensas que e veio também o problema do Covid, né? Covid também. Tivemos ali uma situação relacionada à questão das chuvas que causam catástrofes, né, dentro dos municípios. Também foi uma situação em que nós tivemos ali um investimento, mandando recurso para os municípios. Então, fizemos assim um trabalho, inclusive com relação ao Bolsa Família, que era um ticket médio de R$280, passamos para R$600. O presidente Bolsonaro sempre teve muita preocupação sobre a questão das pessoas terem comida na mesa, né? Então, qual era o mínimo necessário para que alguém pudesse ter comida na mesa? Ali também cuidamos do auxílio inclusão. As pessoas com deficiência que recebem o BPC, antes não iam para o mercado de trabalho com receio de perder o BPC. Com o auxílio inclusão, essas pessoas que recebem o BPC, o LOAS, que alguns chamam, podiam ir para o mercado de trabalho e receber o seu salário e o valor do auxílio inclusão. E se perdessem o emprego, como pode acontecer na vida de qualquer pessoa, eles voltariam automaticamente para o BPC. Então, tivemos ali bastante realizações e eu sou muito grata por tudo que já contribuí, né, com o Brasil e com Valparaíso. Candidata a prefeita de Valparaíso de Goiás, eu vejo aqui, na sua história, palavras fortes. Por exemplo, sua história de força, superação, de fé e de muito trabalho. Nem à toa, uma nordestina que veio escolher o Valparaíso para morar e daqui foi escolhida para comandar uma pasta de muita importância, de muita responsabilidade. E eu gostaria que a senhora falasse de quantos que a gente está falando, em valores que a senhora comandou como gestora no governo Jair Bolsonaro, enquanto secretária nacional de assistência social. Lá no governo federal, né, nessa gestão, nós tínhamos um orçamento de em torno de 167 bilhões. Né? É muito dinheiro. Valparaíso ele tem uma arrecadação, em média, de 1 bilhão por ano. Então, é como se eu cuidasse de 167 Valparaíso ao mesmo tempo. Agora, imagine se a senhora comandou um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, como a senhora faria um orçamento tão apertado de Valparaíso de Goiás, mais uma cidade com 200 mil habitantes? Como que a senhora pensa, porque a senhora mais especializada é uma boa gestora e também a senhora foi formada no social. Sim. Como que a senhora pensa fazer essa gestão com esse orçamento tão diferenciado? A senhora acha que dá? Sim. Se não roubar e não deixar roubar, dá para fazer. Existe dinheiro. Além do que, nós temos hoje articulação em âmbito estadual e federal para trazer recurso para o município. Nós sabemos, nós estivemos no governo federal, então nós sabemos onde trazer recurso para o município, nós sabemos, temos articulação para trazer recurso por meio de emendas, inclusive a nossa querida senadora Damares tem um compromisso de mandar recurso para que Valparaíso seja referência em todo o Brasil com relação ao atendimento a pessoas autistas. Né? Nós sabemos a importância do adulto autista ter vagas de emprego, ter empregabilidade. Nós sabemos a necessidade de Valparaíso ter um centro de referência para atender pessoas autistas, até porque em Valparaíso, Etevaldo, hoje o atendimento é até 14 anos. Só que quando tem 14 anos, a pessoa não deixa de ser autista. Então ela precisa continuar tendo atendimento.
Uma outra situação é que hoje as pessoas que têm atendimento aqui, elas têm 10 sessões de atendimento. Quando encerra as 10 sessões, elas voltam para uma fila para esperar mais outras 10 sessões. Só que dependendo do tempo que isso demora, ela pode regredir o quadro dela até uma situação pior do que aquela tinha. Então, nós precisamos aumentar e construir mais centro de reabilitação. Hoje tem um na cidade de Jardins, temos que construir um centro de reabilitação que atenda ali Ipanema, Marajó, Santa Rita. Então a saúde aqui está a desejar ainda muito, né? Sim, nós somos vizinhos da capital do Brasil e agora mesmo o nosso candidato a vice-prefeito, Marcelo Sorriso, precisou se deslocar para o Distrito Federal para fazer exames de imagem, porque ele não consegue fazer aqui dentro de Valparaíso. E a senhora vai fazer tudo isso? Que a população pode esperar que o seu governo, a senhora tem 16 eixos, que a senhora vai transformar. São propostas viáveis para Valparaíso, para realmente fazer uma grande mudança, que, aliás, é o seu slogan da sua campanha. Mudança de verdade. Uma mudança de verdade. Pode explicar isso para nós, o nosso povo que está do lado de lá? Mas antes disso, eu quero aqui dar um abraço para todo mundo que está aqui. Claro. A Jéssica fala, Deus no comando. Fala mais aqui, prefeita. Está dando uma boa noite para a senhora. Sou mulher com você. Marcelo Sorriso, boa noite. Candidato a vice-prefeito. Marcelo, um grande abraço para você. Sorriso. Obrigado pela sua audiência. Jéssica, obrigada. O Roberto também está falando aqui, ó. Alguma coisa que fala o seguinte: quero parabenizar a audiência de todos presentes. Quero mandar um grande abraço para a futura prefeita Maria Belônia. Está aí, ó. Oi, Roberto, um grande abraço. Janaína também, boa noite. Grande abraço. Janaína Diniz, a nossa candidata a vereadora. Janaína, mandar um recado aí para você, viu? Eu trouxe a romã para você fazer gargarejo, que hoje você estava rouca. Então, combina aí para você buscar a romã lá em casa, você fazer um gargarejo. Ó, isso é só uma prefeita que tem a mão no coração, hein? Cuida realmente como se cuidar da sua família. Parabéns, prefeita. Aqui também, ó, Dione, grande abraço, doutora Dione. Um Pastora Dione, um abraço também para o doutor Brasil, né? Para toda a família. Marcelo fala o seguinte aqui, ó. Teremos uma cidade para todos. A mudança passará por mim e por você. Forte abraço, prefeita Maria Belônia. Obrigada, melhoras, viu? Mesmo. Marcelo hoje estava sem voz na reunião que a gente foi agora. Aqui, Jéssica de novo, isso mesmo, futura prefeita de Valparaíso de Goiás, parabéns, que Deus te abençoe. Quero mudar abraço aqui, Roberto também fala o seguinte, Roberto Kennedy. Quero mandar um abraço para o nosso amigo futuro vereador, pastor Jamilson. Pastor Jamilson, um grande abraço do Roberto. Kennedy é um ciclista, né? É uma pessoa que acredita na importância de investir no esporte. Aproveitando falar em esporte, quero aqui cumprimentar a Isa, que é uma atleta, que Valparaíso se orgulha muito, e dizer, Isa, que a partir do dia que você pediu para mim, eu tenho um compromisso com as escolinhas de futebol para as meninas, né? Porque a gente se preocupa muito com as escolinhas para os meninos, mas precisa também das escolinhas para as meninas, né? Precisamos de investir com Bolsa Atleta, porque hoje, Etevaldo, muitos dos nossos atletas não têm apoio dentro do município, aí vão para Goiânia, vão para Brasília, só que quando eles ganham competição, eles levantam a bandeira desses outros municípios. Então, o atleta de Valparaíso tem que ter o Bolsa Atleta, tem que ter incentivo e tem que levantar a bandeira de Valparaíso. Olha aí, então isso tudo tem que vir de uma política pública que a senhora vai fazer, né? Política pública. Principalmente nossas crianças junto com a iniciativa privada, né? E o governo. Pode muito bem. E nossa juventude tem que se apartar das drogas e da criminalidade. E para que isso aconteça, você que é mãe, você é pai, avô, avó, você sabe do que eu estou falando. Uma criança, um adolescente, ele precisa ter a cabeça ocupada, precisa ter atividades que sejam boas para ele fazer, para que se aparte da criminalidade e das drogas. Prefeita, no eixo da educação, por exemplo, numa pergunta que eu quero fazer a senhora é o seguinte:
Quando a senhora fala garantir acesso universal à educação de qualidade, e ainda fala ainda, assegurar a todas as crianças que têm acesso à educação gratuita e a qualidade desde a educação infantil até o ensino médio. Qual é a sua proposta para que possa a educação dar uma alavancada aqui? Primeiro, falar das creches. Valparaíso precisa atender a demanda de creches. A mãe que tem que ir trabalhar amanhã, ela não pode ficar esperando construir um prédio municipal para ter uma creche. Então, nós podemos fazer parcerias com empresas, com escolas, né, que têm capacidade de atendimento, e podemos fazer parceria com o terceiro setor. Nós temos muitas associações, muitas ONGs que ofertam creche. Então, é possível fazer parcerias e conseguir atender rapidamente com relação a ofertas de creches. Também, nós precisamos pensar na questão da escola integral. Só que a escola integral, você não pode transformar todas as escolas em um único momento em escola integral. Porque se você fizer isso, você está reduzindo em 50% a capacidade de vagas. Então, as pessoas, os candidatos que andam aí prometendo 100% de escola integral, está mentindo para o eleitor. Está mentindo. Não existe, então, essa capacidade. Não tem, porque isso faz diminuir a capacidade de atendimento. Então, você precisa escolher uma escola, 2 ali em cada bairro, e fazer essa escola integral, e nas demais, como é que você vai resolver? Você vai juntar assistência social, cultura e esporte para fazer atividades de contraturno. Então, em um turno está na sua série, né, ali na escola formal, e no contraturno você está tendo as atividades com relação a essas políticas públicas, inclusive com o serviço de convivência para crianças, serviço de convivência para adolescentes, serviço de convivência para idosos. Hoje, Etevaldo, acontece uma coisa muito grave em Valparaíso. Tem um serviço de convivência centralizado no bairro Esplanada 3. Como é que o idoso lá da Vila Guaíra, como é que o idoso lá do Marajó, de Santa Rita, Jockey Club, vem para esse serviço de convivência? Então, precisa ter em todos os bairros. Então, escola de qualidade, nós vamos conseguir, sim, alcançar para todos, né? Todas as crianças. Desde a infância até. Exatamente. Até porque, o que acontece? Hoje, crianças têm que sair de um bairro para estudar no outro bairro. Isso muda a rotina da família, isso muda a rotina da criança, porque nós acreditamos na importância da convivência comunitária. Como que ela vai estar tendo convivência comunitária se ela está em outra comunidade? Ela não está na comunidade do bairro dela. Então, a gente precisa garantir que a criança estude no bairro que ela mora. Outra coisa muito importante, que entra governo, sai governo, e é uma promessa que tem, nós vamos passar na infraestrutura ainda, mas o que eu gostaria ainda, antes de sair da educação, vai ter realmente uma universidade aqui, estadual, que os alunos possam esperar da senhora, uma faculdade, sem ser privada, uma faculdade do governo estadual? Sim, nós vamos lutar por uma faculdade estadual, mas nós também precisamos entender da importância de fazer as parcerias. Quando você faz parceria com a universidades particulares, você também está ali dando oportunidade para o empresário crescer e desenvolver e trazer renda, recurso para o município, e você está dando condições para esse aluno estudar, inclusive o funcionário. Os nossos servidores públicos precisam ter incentivos para poder romper, às vezes, com determinados ciclos de pobreza, determinados ciclos de baixa escolarização. Eu sou a primeira mulher a me formar na minha família, Etevaldo. A primeira mulher
E é Então, muita honra sair lá do Nordeste exatamente, e se formar. É por isso que a senhora coloca assim, a mulher guerreira. Né? Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho na minha família advogadas, tem engenheiras, tem outras assistentes sociais, mas eu tive que ser a primeira para romper um modelo, para romper um ciclo. Então, a gente precisa de universidades públicas, privadas, mas de incentivo para que essas pessoas possam aumentar a escolaridade, consequentemente aumentar a renda e quebrar o ciclo de pobreza. Perfeitamente, prefeita. Nós estamos aqui, você que chegou agora, entrevistando a candidata a prefeita Maria Belônia, a qual veio do Piauí, como qualquer um nordestino, correr terra e conquistar espaço. E aqui ela fez isto. Por isso que ela se candidatou. É isso mesmo, prefeita? É isso. As pessoas perguntam assim, mas a senhora não é de Valparaíso, por que a senhora é candidata aqui, né? Então, primeiro, ninguém é, porque Valparaíso não tem maternidade. Então, as pessoas são do Gama, são de Lusiânia, elas nascem em Santa Maria. A diferença é que eu nasci em Picos do Piauí. Então, eu vim para cá, tenho título de cidadã goiana, nunca me ofereceram o título de cidadã valparaísense, sendo que eu tenho o título de cidadã de vários municípios brasileiros, mas dizer que a minha escolha de ser candidata a prefeita em Valparaíso, porque essa cidade foi a que me acolheu. Isso acolheu desde que ano? 1999. Aí, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E foi anos. aqui que a senhora casou, construiu família? Exatamente. Né? Foi aqui que eu comecei minha vida profissional. Tudo que eu sou Aliás, hoje. Um abraço aqui para o Osvaldo, seu esposo. Nivaldo, né? Tá aqui fora do estúdio me aguardando. Grande abraço, grande abraço, amor. Então, dizer que eu tenho gratidão por essa cidade que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Né? Então, assim, eu realmente acredito em Valparaíso e quero cuidar para que Valparaíso, que é uma cidade vizinha à capital do Brasil, possa realmente ser a pérola do entorno. Prefeita, falar prefeita, candidata a prefeita, Maria Belônia, quando a gente fala de amor e carinho por alguma coisa, é porque você tem paixão por aquilo. Se o povo assim vê uma mulher que veio do Nordeste, que está desde 1999 aqui no Valparaíso, uma mulher que foi escolhida já para secretária nacional de assistência social, que trabalhou principalmente na hora da Covid, uma mulher que tem experiência, uma gestora nata e de profissão e de formação, né? Sim. Pergunta a senhora, este amor realmente pelo Valparaíso, como se cuida de um filho, como eu vi a senhora falar um dia desse? Sim. Fala para o nosso público, por favor. Você que é mãe, você sabe do que eu estou dizendo, né? Uma mãe, eu tenho 2 filhas, uma mãe ela é capaz de fazer tudo por um filho. Nem sempre acerta, nós que somos mães erramos, mas nós estamos ali sempre na tentativa de fazer o melhor. Então eu quero realmente ser para Valparaíso uma mãe, uma boa mãe que cuida bem de um filho. Dando um abraço aqui para a Lúcia Araújo, Dilma, mãe da Isa, a Nelise também, Floriza, a Flor, grande abraço. Tia Flor, grande vereadora, abraço. Léo do Guia, do Val, RTBC, o Cláudio, e também aqui, cumprimentando aqui o certificado digital, né, único, Ferro Amazônia de Goiás, a Casa do Mecânico, também o Railan Telecom, o Anderson, que mais? E o nosso amigo Jamilson da página Palavra Franca, né? Um grande abraço para todo mundo. Prefeita, fala um pouco da gestão como finanças, sobre transparência. Como que vai ser seu governo nesse aspecto? Tevaldo, eu já provei que eu tenho credibilidade com relação ao cuidado com o dinheiro do povo. Então, alguém que tem compromisso com o dinheiro do povo, até porque eu entendo que uma prefeita é uma servidora do povo. Ela está ali
para servir a população. Então, nós precisamos ter portal da transparência, para as pessoas saberem com clareza quem está vendendo, quem está comprando, por quanto está comprando e por quanto está vendendo, né? Porque é o dinheiro do povo. Se você tem um dinheiro no banco, o seu gerente, ele não pode usar seu dinheiro da forma que ele quer. Ele usa conforme a sua autorização. Ele pode até te orientar como você vai usar seu dinheiro, mas a decisão é sua. Então, a nossa ideia é que o uso do recurso público, a decisão seja do povo, do que ele entende que é bom para Valparaíso, né? Então, nós queremos sim ter um portal da transparência, ainda sobre essa questão, né, de recurso público, facilitar também para os empresários. A gente precisa trazer mais tecnologias. Isso que nós vamos ver, né? que nós temos no seu plano de governo tem a criação de um parque tecnológico. Isso nós vamos ver, porque hoje sem internet, e também na sua gestão, você fala em inovação, a senhora fala muito, uma gestão inovadora. Gestão inovadora. Então fala um pouco disso aí para nós. Nós precisamos investir, porque hoje o empresário ele não pode perder tempo. Tempo para ele é dinheiro. Então você imagina uma pessoa que para abrir uma MEI, ela precisa ir presencialmente em Valparaíso. Hoje em dia tudo se resolve aqui, ó. Você precisa ter tecnologia, você precisa investir em tecnologia, né? Nós temos a ideia de, inclusive, a tecnologia a favor da vida. Se você cria um programa em que uma mulher que é vítima de violência, ela possa apertar aqui no seu smartphone, e esse aviso chega lá numa central da Guarda Municipal, a viatura mais próxima dela vai chegar rapidamente e evitar um feminicídio, evitar uma violência contra aquela mulher. Então, a gente tem muitas formas de cuidar das pessoas de Valparaíso. Questão do monitoramento. Precisamos investir em monitoramento por conta da segurança das pessoas. Você imagina, você trabalhar uma semana todinha, recebe a sua diária e você ser assaltado. Você imagina, você compra seu celular, dividiu em 12 vezes. 12 vezes ali, e aí você carro, tudo. Tá pagando e alguém rouba. Então isso é muito sério. Você precisa investir na segurança. E também, o candidata Maria Velônia, fala um pouco sobre o setor produtivo. Sem o desenvolvimento econômico de uma cidade, não gera emprego, ingessa. No seu plano de governo, no primeiro dia da sua posse, né? Eu sei que a senhora vai assinar alguma coisa. Em relação ao setor produtivo do seu governo, como que a senhora quer trabalhar? O setor produtivo de Valparaíso é quem mantém Valparaíso. Valparaíso é uma cidade que vive basicamente da prestação de serviço, vive do comércio. Então, o empresário de Valparaíso não pode ser tratado como inimigo. Ele tem que ser cuidado, ele precisa ser apoiado. Então, nós vamos, primeiro, cuidar da questão do IPTU empresarial. Um local, um imóvel que comprove que ali é para a instalação de uma empresa, é uma empresa que está instalada, terá um IPTU menor, porque é uma forma de ajudar aquele empreendedor. Incentivos fiscais, um incentivo. Né, nós também acreditamos na necessidade de um programa municipal de capital de giro, porque muitas dessas pessoas venderam um terreno, venderam um carro, venderam o que tinha e fizeram a sua empresa. Mas às vezes falta o capital de giro para a renovação das mercadorias, para comprar matéria-prima, construir sua loja, enfim. Então, nem todos alcançam um programa federal ou um programa estadual, e o município precisa investir. Hoje, se uma pessoa for pegar um empréstimo, vamos dizer que ela pegue R$10 mil.
ela vai Dobra, pagar em torno de 18 mil, 20 mil. Isso traz bastante consequência para a saúde financeira da empresa. Então, a empresa precisa ser cuidada. Outra questão, o ISS. É muito caro o ISS que é cobrado em Valparaíso. Outra questão, a fiscalização. Fiscalizar é uma coisa, perseguir é outra. Então, a gente precisa de uma fiscalização orientativa, uma fiscalização pedagógica, mas não uma fiscalização perseguidora. Perfeitamente. A senhora sabe que existe algumas leis já no município de incentivos fiscais. Logo que iniciou o Valparaíso, tinha essas leis que vinham aquelas pessoas que ficavam, às vezes, conseguiam 5, 10 anos, ganhavam o dinheiro aqui e, se mandavam, né? Gerava aquele emprego no momento, mas depois se mandavam. E hoje Valparaíso mudou. Hoje Valparaíso não é mais uma cidade dormitório. Hoje Valparaíso é pujante. Hoje Valparaíso tem mais ou menos 24 mil CNPJ. O que a senhora fala para esses pequenos empresários em termos de desburocratizar, às vezes? Nós voltamos para o que eu disse sobre tecnologia. Para desburocratizar, você precisa avançar com relação à tecnologia. Então, nós teremos essa preocupação, nós teremos essa prioridade, porque isso facilita a vida das empresas, facilita a vida do empresário. Aqui, como a vocação econômica de Valparaíso de Goiás é serviço. A senhora não acha que, eu acho que tem no seu plano diretor, no seu plano de governo, a criação de 2 polos. Um polo de desenvolvimento econômico, tipo PRODEF, PROVAL, no caso seria, e também um parque tecnológico para trazer empresas de fora, para gerar emprego, para capacitação. Aí nós já entramos em capacitação e o primeiro emprego. E eu gostaria que a senhora falasse isso para os nossos telespectadores. Hoje, um jovem, você que é jovem, está nos assistindo, eu tenho uma filha de 19 anos que decidiu que quer ter a renda dela, quer ter, né, o dinheirinho dela ali. E muitos jovens também querem. E ele diz, olha, eu vou trabalhar. Aí faz o currículo, bota lá o currículo. Só que quando chega, bate lá na porta, alguém diz assim, eu quero uma pessoa com experiência. Como que o jovem vai ter experiência se ninguém der a primeira oportunidade? Então, nossa gestão vai ter o programa do primeiro emprego, para esse jovem poder ter a primeira oportunidade. Então, você imagina uma empresa que, ao invés de ter um ISS alto, possa diminuir o ISS e ela possa ali ser uma ponte para o primeiro emprego. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Temos no seu plano. Mas aqui, José Alves, mandando um abraço, boa noite. Perfeita. Oi, seu José Alves, passei em frente à sua casa, te dei lá te cumprimentei. O seu José Alves é uma pessoa muito respeitada em Valparaíso, né? Um homem muito firme, um homem muito de palavra, muito posicionado, é uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado pela sua audiência, José Alves. E também, o Anderson está mandando um abraço para a senhora aqui, a Sivalgo, presidente Anderson. Presidente Anderson, tenho muito respeito por ele, um presidente que tem realmente demonstrado que tem compromisso com o comércio de Valparaíso, com o empresariado de Valparaíso. Parabéns, Anderson, pelo trabalho. Marivelônia e Marcelo Sorriso têm um compromisso em ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tenha recurso, né? Que tenha realmente como trabalhar e possa, sim, ouvir o empresário, ouvir a associação, né? Porque ninguém melhor do que vocês para dizer o que vocês precisam. Olha aqui, ele também, como trabalha na parte tecnológica, né, ele fala o seguinte: posso contribuir no que for solicitado em tecnologia, inovação e 5G. Mais ainda, também acredito que o setor produtivo precisa ser respeitado. Devemos respeitar empresas grandes para trazer... O que mais que ele fala aqui? Respeitar para trazer investimento para o nosso município, mas também os pioneiros.
Então, isso mesmo. Então, ele está falando sobre a tecnologia 5G e o que a senhora acha que ele está falando sobre respeito com o setor produtivo? E ele fala muito da questão das novas empresas, mas também valorizar os pioneiros, né? Exatamente. Porque você também não pode começar só a dar incentivos para quem vai se instalar no município e não cuidar de quem já está no município, que inclusive teve a coragem de investir, né? Então, e acreditar, né? É por isso que ele é um presidente respeitado, porque ele realmente tem esse equilíbrio na sua gestão, na sua forma de ver o empresariado. E dizer, presidente Anderson, que a gente também, quando fala em tecnologias, né, quando a gente fala também em acessibilidade, dizer da internet, né, do Wi-Fi social, que nos locais públicos a gente possa ter Wi-Fi grátis, né, nas praças, nos espaços públicos, para que as pessoas possam ter, sim, essa questão, né, desse acesso, né, à tecnologia. Certo. Ele também fala aqui, prefeita, ele comenta aqui, deixa eu ver o comentário dele. Prefeita Maria Veloni, parabéns por sua história. Conte comigo. Valparaíso precisa de uma gestora como a senhora, guerreira. Obrigada. Ouvir isso de um presidente é uma honra para nós. Inclusive, o nosso vice-prefeito, Marcelo Sorriso, é um dos diretores, né, da Cival e está licenciado por conta de ser candidato, mas nós temos realmente esse compromisso, né, o compromisso com o empresariado, com o setor produtivo, e temos em você, presidente Anderson, uma referência mesmo nessa luta por um Valparaíso que realmente respeite o empreendedor, respeite o setor produtivo. Prefeito, agora, por que social a senhora escolheu, de vez de ser uma médica, por que social a senhora escolheu? A senhora realmente ama o social, já fez, já apareceu com isso, né? Já fez, já aconteceu? Fala um pouco sobre essa sua profissão, por favor. Eu venho de uma família, Tevaldo, que fui preparada para ser uma médica, né? Esse era o desejo da minha família. E eu decidi ser uma assistente social. Tenho muito orgulho disso. As pessoas às vezes falam que médicos salvam vidas, e salvam vidas sim, mas assistente social também salva vidas. E muito. Muitas. É por isso que na nossa gestão nós temos compromisso com concurso público. Nós iremos fazer concurso público para todas as áreas. Por quê? Quando eu ainda era estagiária, só tinha uma assistente social concursada. Passa-se mais de 20 anos, continua só tendo uma assistente social concursada. Aqui no Valparaíso? Aqui em Valparaíso. Para 200 mil habitantes? Quase. Então, nós vamos fazer concurso público. O concurso público de Valparaíso foi cancelado e nós vamos fazer concurso público para todas as áreas. Nós temos só 3 biomédicos em Valparaíso. Se nós tivéssemos mais biomédicos, nós teríamos como fazer exames nos próprios postos de saúde. Hoje, uma idosa, uma pessoa perde todo um dia de trabalho indo numa van 3h30 da manhã para Goiânia fazer um exame. E nós podíamos sim fazer aqui dentro dos postos de saúde, dentro do próprio município. Inclusive, quero aqui saudar nossa candidata vereadora, Janaína Diniz, que é uma ACS, né? E cumprimentar todos os ACS de Valparaíso. Nosso plano de governo tem um eixo voltado para os ACS, que tem uma perda em torno de 40%. Eu defendi e sempre acompanhei a questão da PEC 14, que defende a aposentadoria especial para os ACS. Muitos ACS, depois de anos e anos de trabalho, vão se aposentar com um salário mínimo. Então, a gente precisa pensar na aposentadoria especial, precisa ver essa questão das perdas salariais que eles têm aqui em Valparaíso, precisa investir nessa questão do ticket alimentação. Eu fico muito preocupada
do servidor público de Valparaíso não ter o auxílio alimentação. Nós precisamos, e é um compromisso nosso, o auxílio alimentação para o servidor público de Valparaíso. Perfeitamente, prefeito. Agora, o senhor sabe que Valparaíso, na parte de infraestrutura, ainda deixa a desejar muita coisa. Principalmente a BR-040, a Anhanguera, ali na marginal da BR-040, ali de Jardim Oriente, e quando chove parece um rio. Como a senhora pretende fazer para com que venha acabar de uma vez por todas? Etevaldo, eu quero acrescentar, que assim, como eu sou um assistente social, eu ando muito nos bairros mais periféricos, né? Então, assim, quero falar da questão do saneamento básico, da questão da drenagem, da questão da rede pluvial. Quero falar de bairros como Unimorá, que não tem asfalto, que não tem esgoto. Falar de bairros como Marajó, Santa Rita. Então, assim, que tem ruas esburacadas, mas, para além disso, tem uma questão relacionada a esgoto, relacionada a questões, assim, gravíssimas do ponto de vista Esplanada 5, Vila Guaíra, né? Então, assim, falta de iluminação em alguns bairros, em algumas ruas, isso dando espaço para a criminalidade, para a questão do estupro, para essa mulher que vai trabalhar de madrugada, vai pegar ônibus e ainda está tudo escuro, ou quando ela volta do trabalho. A questão da passarela, a pessoa passar ali do Esplanada 5, como é que ela passa para o Marajó? Como que ela passa? Correndo risco de vida. Não tem luz, eu já cheguei. Não tem passarela. Não tem passarela. Corre risco ali quase toda semana. Atropelamento, morte direta ali. Nós temos pessoas, eu já atendi casos de 3 pessoas na mesma casa atropelada naquela BR. E isso são promessas antigas. Desde quando eu estou em Valparaíso, tem campanha política, o povo promete essa passarela. Nunca ninguém fez a passarela. O povo continua morrendo, o povo continua sendo atropelado. Isso então, é muito grave. Então vai acontecer no seu governo essa passarela. Tá aí, gente. Então a prefeita isso aqui tem que acontecer. Vai acontecer. É a mesma questão da rodoviária. Desde quando eu escuto em campanha municipal de prefeitura prometendo rodoviária. Você que está nos assistindo, aonde você recebe o seu parente que vem de outro estado? Não é numa rodoviária. Não é. É no meio da pista, na BR. Então, todo mundo prometeu. E Maria Ivelone e Marcelo Sorriso vão fazer a rodoviária, porque ninguém aguenta mais esse tanto de promessa, esse tanto de espera. Por isso que eu falo que é mudar de verdade. Então isso aí, gente, realmente é uma promessa de 16 anos, mesmo governo prometendo e não vi uma rodoviária. Aliás, sempre tem uma rodoviária interestadual. Aqui parece que tem dentro do bar, não sei, no comércio, né, prefeito? É ali, né? Isso é terrível, né? Vai ter a rodoviária, então. A rodoviária. Eu sou, Etevaldo, eu sou piauiense, né? E eu costumo ir de carro. Esse sotaque aqui é porque todo ano eu vou buscar renovar meu sotaque, de volta, né? Eu vou de carro. Toda cidade pequenininha no Piauí tem uma rodoviária bonita, tem uma rodoviária arrumadinha. Mas aqui gente, é o tamanho de Valparaíso. Mas vai ter desenvolvido. Aí, gente, então, vamos ver. Aqui Chega tem de promessa, gente. Ninguém aguenta mais de prometendo. Conselho, Pastor Frederico. Boa noite, Maria Ivelônia e Marcelo Sorriso. Farão a diferença em Valparaíso de Goiás. Grande abraço.
para o pastor Frederico, ele é presidente de uma convenção, né, de pastores evangélicos. Quero aqui dizer do meu respeito aos pastores, pastoras, missionários, independente da religião, mas pessoas que têm a vocação, né, de cuidar de almas, de cuidar de pessoas. Então, também dizer que no nosso governo, Etevaldo, nós teremos uma superintendência para as igrejas, né? Porque hoje as igrejas, elas fazem muito o social. E quando eu falo igrejas, eu estou falando de todas as religiões, né? Hoje, uma pessoa é presa da família, antes de ir para a delegacia, aquele familiar vai procurar o seu líder religioso. Hoje, uma pessoa é vítima de violência, antes dela denunciar, ela vai procurar a liderança religiosa. Você vai evangelizar, não tem uma cesta básica para matar a fome das pessoas. Como que você evangeliza uma pessoa com fome, né? Aí fica difícil, então, né? A gente precisa ter um compromisso com as igrejas. Então vai criar uma superintendência. Os templos, eles têm dificuldade de legalização. Muito bom. Tem muita burocracia, né? Então, assim, a gente precisa investir nisso, isso é sério. Eu sou cristã evangélica e toda campanha política, os candidatos estão dentro das igrejas. Só pedindo voto. Termina a eleição, faz. Agora. Não, aí faz o café da manhã no dia do pastor e um show no dia do evangélico. Só. Mais nada. Então tá aí, tem gente. Compromisso. Ó, essa tem compromisso. Aqui também fala aqui, ó, o Anderson fala assim: participei de vários projetos de Wi-Fi social. Então tá aí. Então a gente já sabe quem vai nos ajudar nisso, porque isso, presidente Anderson, é um desejo que eu tenho, porque eu sou muito preocupada com essa questão dos idosos, essa questão dos jovens. Quantos idosos, por meio de do acesso à internet, conseguem achar um parente distante, conseguem ter contato com a sua família, né? Então a gente precisa investir nisso. Também aqui o Armando Santana, fala o seguinte: boa noite, prefeito. Está no seu plano expandir a Feira Livre do Valparaíso de Goiás e também aos bairros mais distantes? Sim. Primeiro, cumprimentar o Santana. Santana é um jornalista de Valparaíso muito respeitado. Primeiro, porque ele faz realmente um jornalismo isento. É um jornalista que você não vê ele tendenciando, né? Ele tem equilíbrio, sensatez. Então, em teu nome, Santana, eu quero cumprimentar todos os jornalistas de Valparaíso, todos que participam, né, integram a comunicação de Valparaíso. Todo o nosso respeito por vocês. Nós temos sim, sabe, Santana? Hoje você vê a Feira do Céu Azul, você vê a maioria dos comerciantes do lado de fora. Por que eles estão lá? Porque é caro estar lá dentro, nem todos conseguem. E não tem infraestrutura suficiente lá dentro. Mas nós também precisamos ter as feiras em outros bairros, porque é uma questão de acesso o hortifruti, né? Além de você estar ali facilitando para esse empreendedor, o vendedor, mas também você está ali trazendo qualidade da alimentação e acesso para as pessoas que ali local, daquele bairro. Nem todo mundo consegue ir para a feira da etapa B, nem todo mundo consegue ir para a feira do Céu Azul. Então, a gente precisa ter essa descentralização. E queria também ressaltar que no nosso plano de governo fala de um espaço em que nós vamos incentivar gastronomia, então você vai com sua família, fazer um lanche, fazer uma refeição, cultura, ali ter as apresentações artísticas e empreendedorismo, onde as pessoas vão apresentar seu artesanato, vão ter como vender. Toda vez que você viaja para um lugar, alguém fala, vou comprar uma lembrancinha, né? Vou comprar uma lembrancinha para levar para os parentes.
Em Valparaíso você não tem um lugar para ir comprar uma lembrancinha, né? Mas nós vamos ter um mercado, né, central, e isso para que a gente possa ter esse espaço que integra gastronomia, cultura, artesanato, né? Matar a saudade da terra, por exemplo, na sua terra, a senhora gosta de quê? Qual é o seu prato predileto, caso? Bode. Ah, mas então, se tivesse nessa feira piauiense não tiver bode assado, não é piauiense, não. Outra coisa que estão perguntando é o seguinte: a senhora tem um projeto para os mototaxistas? Sim. Inclusive, nós temos muitos apoiadores que são mototaxistas. Meu irmão já foi mototaxista aqui em Valparaíso. E eu me preocupo muito com eles. Primeiro, assim, em ter pontos de apoio. Pontos de apoio para irem ao banheiro, ponto de apoio para fazer uma refeição, né? Ter um local ali de descanso. Então, isso é importante, esses pontos de apoio. Mas eu também me preocupo com a questão das condições de trabalho. Porque, veja, se você não tem ali um suporte para eles, você imagina se um mototaxista tá ali e tem um acidente. Tem uma assistência, né? Qual assistência que ele tem? A família dele vai passar fome. Porque se vive daquela renda e ele não pode fazer a atividade dele, como é que vai ser? Então, é uma das nossas preocupações. Voltada para amparar o mototaxista. Agora, já para o final, já caminhando no nosso final, é muito importante que a gente faça duas análises aqui. Uma, que a senhora tem um apoio da maioria das grandes mulheres do Brasil, do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Damares, vice-governador de Brasília. Hoje eu vi o deputado Gai dando apoio para a senhora. E aqui no Valparaíso é atípico uma pesquisa que teve quantos por cento Bolsonaro teve quando ele foi presidente aqui. E naquela época apareceu um número de 56% bolsonarista no Valparaíso. Tendo esse apoio que a senhora está tendo. E tem muitos indecisos no Valparaíso. Como a senhora imagina conquistar esses eleitores do Bolsonaro para a sua campanha? Nós temos um compromisso com as famílias de Valparaíso, né? Então, esse sempre foi o lema do nosso presidente Bolsonaro, né? Capitão. Ele sempre se preocupou com essa questão da pátria, essa questão da família, né? Da liberdade. A gente precisa hoje pensar que, dependendo dos governos que nós elegemos, você perde até a liberdade com relação à sua religião, com relação a cuidar das famílias, né? Então, eu fico muito grata de saber do apoio da senadora Damares, que é ex-ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, da nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, da nossa querida vice-governadora, Celina Leão, e do nosso capitão, né, também, que esteve conosco ali, gravando vídeos, mas que disse que vai vir a Valparaíso, né? Vai vir a Valparaíso. E hoje tive a felicidade de estar ao lado do deputado federal Gaia, que determinou ali, decretou o apoio à nossa candidatura. Também mencionar deputados distritais, como Daniel de Castro, um homem de Deus, um deputado realmente comprometido com famílias. Também disse do seu apoio à nossa candidatura. O deputado também Viana, que é um representante da saúde, inclusive agora no Distrito Federal, ele aprovou a reestruturação da carreira da enfermagem, né? Também o apoio do deputado distrital Pepa, que também disse do apoio.
para nós. Então, assim, o nosso querido deputado também, que tem a causa da pessoa com deficiência, também determinou o seu apoio, pediu o compromisso de criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Então, também, eu fico muito satisfeita que ao longo da minha história, Tevaldo, eu construí esse respeito, e hoje esses deputados, hoje essas lideranças políticas, independente de partido, têm decretado aí, têm demonstrado o seu apoio a Maria Velônia e Marcelo Sorriso 77. Para vocês verem que nós estamos aqui já no final com a candidata a prefeita Maria Velônia 77 da Solidariedade, o qual traz vários vereadores, né? Quantos vereadores são exatamente? Cada partido tem 14 vereadores. Uma coordenação competente, sim, né? E também esses apoios que todo mundo conhece e não estão prometendo. E, aliás, fazendo promessa, realmente nós vimos um vídeo gravado pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que falou num vídeo, né? E eu gostaria de saber se realmente a data a senhora já tem, que dia, porque todo mundo está perguntando que dia que o Bolsonaro está aqui. É surpresa? Não pode falar agora? Ainda não, tem a surpresa, mas no dia que a Michele, a nossa querida e eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, veio a Valparaíso nos visitar, e ela fez uma chamada de vídeo para ele em pleno evento, né? E ele se comprometeu ali, a agenda dele é muito pesada, não é simples, mas a gente está organizando para vir. E ainda falando da nossa querida e eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, terminou o evento, nós fomos fazer um lanche ali no hot dog do Edelso. E foi sucesso, né? hein? E ela disse que do cardápio do Edelso, o melhor sanduíche é o 77. Aí, ó, então, aí, Edelso, depois você paga esse jabá. Aliás, nós vamos lá comer esse sanduíche hoje, hein? Viu? Pode preparar lá, Edelso, tá bom? Viu? 77. Já pro finalzinho, aqui o Jamilson, ele sempre gosta nesse momento, e eu não vou fazer diferente. Eu estou aqui simplesmente auxiliando o Jamilson, daí eu vou fazer igual como ele faz. Só vai olhar agora para aquela câmera ali e vai fazer uma declaração para o nosso amigo e esposo seu. Nivaldo. Nivaldo, 20 anos de casamento, né? Uma construção diária, e dizer que essa é uma escolha que eu acredito que não foi apenas uma escolha minha, mas foi Deus que te escolheu, né? E eu sou muito feliz de ser casada contigo, e eu sou meio tímida, né, para essas declarações ao vivo, mas dizer do quanto que eu te amo. Daí, Oswaldo, muito obrigado pela sua gentileza. E também agora a senhora tem no final para falar um pouco para os seus eleitores. Eu quero dizer para Valparaíso que Maria Velônia e Marcelo Sorriso representam a renovação, representam a mudança de verdade, e que nós queremos cuidar das pessoas de Valparaíso. Nem Maria Velônia, nem Marcelo Sorriso come o pão de cada dia por causa de política. Política para nós é uma missão. Política para nós é uma escolha para cuidar de um povo. E fica aqui o compromisso dessa mulher comum, essa mulher simples, essa mulher que não tem padrinho, não tem madrinha, essa mulher que não vem de grupos políticos, uma mulher simples, mas que acredita na democracia, acredita no Pai Celestial, acredita na força do trabalho e acredita que a maior autoridade dentro de um município é o povo. E é por isso que no dia 6 de outubro eu peço o seu voto no 77 para mostrar para Valparaíso que Valparaíso é do povo. Tá aí, obrigado, prefeita, candidata a prefeita. E também eu quero aqui agradecer mais uma vez e colocar o nome dele e o número dele para com que também possa ter uma mudança na Câmara, né? O Jamilson, que é o 77221. Ele traz uma inovação e tenho certeza
que o plano diretor de Valparaíso vai mudar, porque assim é a bandeira dele. E a senhora vai ajudar, não vai? Com certeza. Serei a prefeita que vou dar as emendas impositivas. Na nossa gestão, o vereador terá emenda impositiva, porque eu quero um vereador que respeite o poder executivo pela construção feita, e não porque fica na mão do poder executivo. Então, a relação será de respeito, mas cada poder tendo a sua independência e autonomia. Gente, mais uma vez eu quero agradecer em nome do nosso Deus, com todo carinho, um beijo no coração de vocês, até a próxima. E mais uma vez, prefeita, muito obrigado, que Deus abençoe e boa sorte. Obrigada. Tchau.